Bom dia, turma. Vamos para o caderno 3, módulo 15, números decimais. Objetos de conhecimento: ordem de um número, diferentes representações de um número decimal, localização de números decimais na reta numérica, comparação de números decimais exatos e uma situação-problema. Então, ordens de um número. No sistema de numeração decimal, cada algarismo de um número natural ocupa uma ordem. De maneira semelhante, cada algarismo de um número decimal também ocupa uma ordem. As ordens, porém, são separadas por uma vírgula em duas partes, a parte inteira e a parte decimal. A parte decimal é composta de ordens decimais menores que a unidade simples, como décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Observe como é feita a separação. Então temos a vírgula, lado esquerdo a parte inteira e lado direito a parte decimal. A parte inteira começa unidade, dezena, centena, e unidade de milhar e por aí vai. E na parte decimal temos décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e por aí vai. Veja como podemos representar o número 562,9037 no quadro a seguir. Então, os três primeiros, centena, dezena, unidade, 562. Do outro lado, a vírgula. E do outro lado, o 9 é décimo. O 0 está na casa centésimo. O 3 na milésimo. E o 7 no décimo de milésimo. Então, 562 inteiros e 9.037 décimo de milésimo. Leitura e escrita. A leitura de um número decimal é feita em duas partes. A primeira em relação à parte inteira e a segunda em relação à parte decimal. A parte inteira temos a leitura do número seguido das palavras inteiros ou unidades. E a parte decimal varia de acordo com a quantidade de casas decimais. Exemplo. O exemplo que a gente fez, 562,9037, fica 562 inteiros, 9.037 décimo de milésimo. 3,7, 3 inteiros e 7 décimos, ou 37 décimos. 13,037, 13 inteiros e 37 milésimos, ou 13.037 milésimos. 0,0356, 356 décimo de milésimo. A escrita de um número decimal pode ser feita de duas maneiras, por representação mista ou por extenso. Observe o quadro. Então temos aqui a representação decimal, 3,4. Representação mista, 3 inteiros e 4 décimos. Representação por extenso, 3 inteiros e 4 décimos. Qual é a diferença? A representação mista é eu juntar número e letra. E a representação por extenso é tudo por letra. Tá? Mesma coisa, 12,46. 12 é um número inteiros, mais 46, que é um número centésimo. E já no extenso, você escreveu 12 inteiros e 46 centésimos. Diferentes representações de um número decimal.
Imagine a seguir a situação. A Mauri resolveu dividir R$ 50 entre seus 4 netos. Quanto cada neto ganhará? Podemos determinar o valor em reais que cada neto receberá. Assim, 50 dividido por 4 dá 12,50. Então, esse é o valor. Observe que, nessa situação, representar o valor de cada neto ganhou na forma fração não é aconselhável, uma vez que 50 sobre 4 não é uma maneira usual de expressar um valor monetário. Como um mesmo número tem mais de uma representação, às vezes é necessário identificar em qual contexto cada um é mais adequado. Representação de uma fração com o número decimal. Se você lembra no material dourado, se considerarmos um cubo, o cubo grande, uma unidade, e dividirmos ele em 10 partes, vamos ter o seguinte. Então, o cubo inteiro dividimos em 10 partes, tá? E aí a gente pega a última parte. A última parte vai ser 1 sobre 10. Porque são 10, tirei 1. Ou 0,1 da unidade. Quer dizer, 1/10 da unidade. Porque 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Se continuarmos procedendo da mesma maneira, dividimos a placa em 10 partes iguais e depois dividimos essa placa também em 10 partes iguais, teremos o seguinte. Então tá aí a placa, dividir em 10. Certo? Depois pegamos uma parte dessa placa e dividimos em 10 de novo. Então, quer dizer, se aqui era 1 sobre 10, dividindo aqui, ficou 1 sobre 100. E aí é 0,01. Se eu pegar um cubinho desses 10 aqui, vai ser 1 sobre 1000, ou 0,001. Quer dizer, eu fui dividindo de 10 em 10. Como eu dividi em 3 vezes, 10 foi dividido por 1000. 10 dividido por 1000 vai dar 0,001, quer dizer, 1 milésimo da unidade. Observe agora a representação de uma régua de 10 centímetros. Cada centímetro está dividido em 10 partes iguais. Isto é, cada tracinho indicado na reta equivale a 1 sobre 10 do centímetro e é chamado de milímetro. Portanto, 1 milímetro significa 1 centímetro da reta. Para representar uma fração com a unidade decimal, podemos recorrer ao fato de que uma fração é dividida é uma divisão do numerador pelo denominador. Podemos dizer, por exemplo, que a fração 2/5 representa a divisão de 2 dividido por 5, que equivale a 0,4. Outra estratégia é utilizar frações decimais equivalentes. Uma fração decimal é aquela em que o denominador é uma potência de 10. Então aqui, 3 centésimos, 12 milésimos, 103 décimos, todas as três são frações decimais. Então vamos retornar à fração
2/5. Observe que podemos encontrar uma fração decimal equivalente multiplicando o numerador e o denominador dessa fração por 2. Então, se eu multiplicar o 2 por 2 dá 4, o 5 por 2 dá 10. Então, agora é uma fração decimal porque temos potência de 10. 10 embaixo. A fração 4/10 é lida, como já falei, 4/10. Veja a sua representação no quadro. Unidade, não tenho nada. A vírgula e o 4 na casa dos décimos. Assim, 2/5 é igual a 4/10, que é igual a 10,4. Considere agora as frações 4/100 e 4/1000. Elas podem ser lidas, respectivamente, como 4 centésimos e 4 milésimos. E estão representadas no quadro abaixo. Então, a primeira é o 4/100. Então, a unidade não tem nada, vírgula, a casa dos decimais e 4. Por isso que a leitura é 4 centésimos, porque o 4 está na casa dos centésimos. Já no de baixo, 4 milésimos, porque o 4 está na casa dos milésimos. Assim, temos 4/100, 4 é 0,04. E 4/1000 é 0,004. Observando as frações 4/10, 4/100, 4/1000 na forma decimal, analisando-as, podemos identificar uma regularidade. Aqui, ó, 10 é um zero, uma casa decimal. 2 zeros, duas casas decimais depois da vírgula. 3 zeros, 3 casas decimais depois da vírgula. Então, se eu quiser representar 4/10, é só botar 0, ver a quantidade de zeros e botar o número ou zero para completar. Nas frações decimais, a quantidade de zeros do denominador é igual à quantidade de algarismos na fração decimal do número decimal. Quer dizer, conforme a quantidade de zeros que estiver aqui embaixo, é a quantidade de casas que vai estar depois da vírgula. Exemplo, 9/10. Ó, um zero, uma casa depois da vírgula, 0,9. 3/100, 0,03, duas casas. 37/1000, ó, 3 zeros, 3 casas. 16/10, ó, uma casa só que é 0, então só fica o 6, fica 1,6. 314/100, duas casas, então eu vou lá e boto duas casas depois da vírgula, fica 3 inteiros e 14 centésimos. 5/1000, 3 casas, 5 milésimos. Algumas frações não têm frações decimais equivalentes. Nesse caso, utilizaremos apenas a ideia da divisão. Verifique os resultados a seguir com uma calculadora. Então, 1/3 é 1 dividido por 3, vai dar 0,3333, quer dizer, uma dízima periódica. 5/6, quer dizer, 5 dividido por 6, vai dar 0,8333, também uma dízima periódica. 25/33, 25 dividido por 33. Então vai dar 0,757575, também é uma dízima periódica. Por quê? Porque os números depois da vírgula ficam repetindo. Observe que os números decimais obtidos têm infinitas casas decimais. Nos números, primeiros exemplos,
o algarismo 3 se repete indefinidamente. Já no terceiro exemplo, os números 7 e 5 se repetem nessa ordem indefinidamente. Decimais finitos e dízimas periódicas. Os números decimais, que também são representados por uma fração, podem ser separados em dois grupos: os números decimais finitos e as dízimas periódicas. Números decimais finitos são aqueles que têm uma quantidade finita de casas com um algarismo diferente de zero. Exemplo: 0,9, 0,03, 0,037. Quer dizer, não tem aqueles três pontinhos, então parou por aqui o número. Dízimas periódicas são números decimais que têm a quantidade infinita de casas decimais com algarismos que se repetem periodicamente. Esses algarismos são chamados de períodos. Então, exemplo: em 0,03333 o período é 3. Então, podemos escrever 0,33 igual a 0,3 com tracinho. Esse tracinho representa que o número 3 vai repetir infinitamente. Por isso é uma dízima periódica. Em 0,8333 o período também é 3. Então podemos escrever que 0,833 é igual a 0,8 e o 3 com tracinho, porque o 3 repete direto, o 8 não, então o 8 não fica com tracinho. Em 0,7575 infinitamente, o caso é composto. O período é composto, porque tem dois algarismos. Tem o 5, o 7 e o 5. Então, sendo assim, o 7 e o 5 vai ficar com tracinho, porque indica que repete infinitamente. Representações de números decimais como uma fração. Então, já observamos anteriormente que um número decimal pode ser lido de maneiras diferentes. Por exemplo, 2,5 pode ser lido como 2 inteiros e 5 décimos ou 25 décimos. Assim podemos escrever na fração decimal. Se ele é 25 décimos, significa que a parte de baixo é 10. Então fica 25 sobre 10. Exemplo: 5,93 ou 5 inteiros e 93 centésimos. Pode ser lido como 573 centésimos. Quer dizer, 593, número vem aqui em cima, centésimos, a parte de baixo. O número 0,76 ou 76 centésimos pode ser lido como 76 centésimos somente. Não precisa dizer 0,76. Então, 76 fica em cima e a palavra centésimos fica embaixo, que é o 100. 4 inteiros e 7 centésimos. Pode ser lido como 407 centésimos. Então, quer dizer, 407 fica em cima, centésimos embaixo, que é o 100. Observe que a quantidade de casas decimais do número decimal é igual à quantidade de zeros no denominador da fração decimal. Então, aqui, 2,5, uma casa decimal. Vai virar 25 sobre 10, porque 10 só tem um zero. Então, uma casa decimal, um zero. Um zero, uma casa decimal. 5,93 são duas casas decimais. Então, quer dizer que embaixo tem que ter 100, porque tem dois zeros. 0,76, duas casas decimais depois da vírgula. Então, quer dizer que embaixo tem que ter dois zeros, por isso é 100. 4,07
tem duas casas decimais depois da vírgula. Sendo assim, a parte de baixo é 100 porque tem dois zeros. Para escrever o número decimal com uma fração decimal, o numerador deve ser o número decimal escrito como um número natural. E o denominador deve ser uma potência de 10. Qualquer a quantidade de zero dessa potência é igual à quantidade de casas decimal do número decimal. Dá um exemplo. 3,8. Uma casa decimal, então boto 38 em cima e o 10 embaixo. 1,76. Bota 176 em cima, eu tenho duas casas decimais, então é 100. Eu tenho 0,68. Pega o número natural, 68, bota em cima. 3 casas decimais, bota 1000 embaixo. Localização de números decimais da reta numérica. Ao localizar e representar números decimais da reta numérica, seja na forma fracionária, seja na decimal, eles ficam entre as marcas dos números inteiros, que representam unidades inteiras. Exemplo: vamos localizar 2/5 na reta numérica. Como 2/5 é menor que 1 e maior que 0, esse número está localizado entre 1 e 0. Assim, podemos dividir os 5 em 5 partes iguais, porque o denominador representa quantas partes foi dividido o inteiro. Então, dividir 1, 2, 3, 4, 5. De maneiras que 2/5 ocupe a segunda casa. Por quê? Porque a unidade em cima que foi usada é o 2. Então, eu tenho que parar aqui. Porque é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fico parado aqui. Ele é 2/5. Então, representa aqui 0,4 do número decimal. E o 1 inteiro, que seria aqui, ele representa 5 por 5. Vamos localizar o número decimal 0,25 na reta numérica. Assim como no exemplo anterior, 0,5 se encontra entre 0 e 1, porque 0,1 inteiro não tem. Então é menor que 1. Porém, em vez de dividir o intervalo em 100 partes iguais, para procurar a 25ª posição, podemos primeiro converter 0,25 em uma representação fracionária. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Se eu simplificar os dois com 25, 25 dividido por 5 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4, 1/4. Fica mais fácil dividir a reta em 4 partes. Logo, podemos fazer o mesmo procedimento, agora dividindo os intervalos em 4 partes iguais, de maneira que o 1,25 ocupe a primeira parte. Então, eu peguei e dividi 1, 2, 3, 4, e ele vai ficar no primeiro, porque é 1/4. É 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. Ok? Comparação de números decimais. Números decimais exatos. Acompanhe a seguinte situação. O professor de matemática mostrou as notas das provas para os alunos. Nina tirou 9,05 e Yasmin tirou 9,5. Qual delas obteve maior nota? Podemos descobrir a resposta dessa questão de duas maneiras. A primeira é resolver a comparação de frações.
dada anteriormente. Para isso, devemos encontrar frações equivalentes a esses números decimais que tenha o mesmo denominador. Então, observe. Então, 0,9,05 fica 905 sobre 100, porque tem duas casas. E 9,5 fica 95 sobre 10. Para ter 100 também, então embaixo foi multiplicado por 100, por 10 e em cima por 10. Então ficou 950 por 100. Como 905 sobre 100 é menor que 950 sobre 100, então Yasmin tirou a maior nota. A segunda maneira é comparar os números decimais na forma decimal. Inicialmente, comparamos a parte inteira. Caso as partes inteiras sejam igual, como é o caso, 9 e 9, o maior número será o que tiver a maior parte decimal. Para fazer essa comparação, precisamos escrever os dois números com a mesma quantidade de casas decimais. Para isso, vamos escrever os números na forma fracionária, igualar a quantidade de casas decimais e escrever novamente na forma de número decimal. Observe. Então aqui, 9,05 ficou 905 sobre 10, que é a mesma coisa que 9,05. Agora, 9,5 é 95 sobre 10, multiplica os dois números por 10, vai dar 950 por 100. Igualei as casas decimais? Igualei. E agora, transformar, vai ficar 9,50. Agora que 9,50 e 9,05 têm a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, podemos concluir a nota que Yasmin é 9,50, ou seja, 9 inteiros e 50 centésimos. Nina tirou 9,05, ou seja, 9 inteiros e 5 centésimos. Comparando as partes decimais, 5 centésimos é menor que 50 centésimos. Logo, a maior nota foi a de Yasmin. Então, podemos também comparar os números decimais utilizando a reta. Então, quer dizer, se é 0,5, a gente vai dividir isso aqui em 10 partes e vai encontrar a quinta casa. Então, ele está aqui, vermelhinho. Já o 9,5, né, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5. Ele está no meio da reta, entre 9 e 10. Como 9,05 está representado mais à esquerda de 9,5 na reta numérica, então 9,05 é menor que 9,5. Podemos também dizer que o 9,5 está representado mais à direita de 9,05 na reta numérica. Então, 9,5 é maior que 9,05. Observação. Em números decimais, podemos acrescentar quantos números forem necessários à direita do último algarismo para obter um decimal equivalente. No caso, 13,7 é igual a 13,70, que é igual a 13,700, que é igual a 13,7 mil. Da mesma coisa, 5,35 é igual a 5,350, 5,3500, 5,35 mil. Que é a mesma coisa que 2,08, 2,080, 2,0800, 2,08 mil. Uma situação problema.
Marcelo está planejando uma viagem para outra cidade. Como já conhece a estrada e as possíveis paradas para abastecimento, ele registrou alguns postos de gasolina, para os valores cobrados por litro da gasolina na última vez que fez esse percurso. Assim, ele poderia escolher o combustível com o menor preço, de acordo com as notações, qual deve ser o posto escolhido. Então tá aqui, ele anotou tudo no celular. Então tá o posto de gasolina, os postos da estrada. Lá custa R$ 3,85, na B custa R$ 3,799, na C R$ 3,80 e na D R$ 3,849. Então ele quer saber qual dos quatro aqui é mais barato. Resolução. Para ordenar os preços, podemos representá-los como a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso, todos devem ter 3 casas decimais. Observe. O preço da gasolina A é R$ 3,85, vai ficar R$ 3,850. O preço da gasolina B já está R$ 3,799. O preço da gasolina no posto C, R$ 3,80, vai ficar R$ 3,800. E o preço da gasolina no posto D já está R$ 3,845. Todos esses números têm a mesma parte inteira. Então, basta ordená-los de acordo com a parte decimal. Então, 3 inteiros 850 milésimos, 3 inteiros 799 milésimos, 3 inteiros e 800 milésimos e 3 inteiros 849 milésimos. Sendo assim, 3,799 é menor que 3,800, que é menor que 3,849, que é menor que 3,850. Podemos também utilizar a reta numérica para estabelecer essa comparação, olhando o trecho entre 3 e 4. Então, vai ficar 3,789, um pontinho antes de 3,800, e aí vem 849 para terminar com 850. Portanto, os postos podem ser ordenados na ordem dos preços, do menor para o maior. O posto B, o posto C, o posto D e o posto A. Logo, o posto deve ser escolhido é o B, pois tem a gasolina mais barata. Exercícios. Questões do livro. Página 441, questões do 1 ao 5 e 242, questões 5 e 6 e do 1 ao 3. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e mandar as fotos dos exercícios prontos. Um abraço a todos e até a próxima.